Eu laqueei sem filhos. Como foi a minha laqueadura? Bom, eu vou falar aqui pra vocês, igual eu falei. Gente, às vezes eu fico meio confusa, eu fico olhando pra tela, aí depois eu vou ver o vídeo e eu vejo que eu tô olhando pra lugar nenhum. Eu tenho que olhar pra câmera. Mas enfim, eu vou contar pra vocês como foi o processo. E eu vou falar igual eu falei lá na outra rede. Esse vídeo aqui não tem o intuito de te incentivar a fazer o processo da laqueadura, tá? Não é esse intuito, é o intuito de ser um vídeo informativo, tá bom? O processo de esterilização, antes, era da seguinte forma: você precisava ter 2 filhos vivos e tinha que ter no mínimo 25 anos. E agora, para você fazer o processo de laqueadura, tanto de laqueadura quanto o de vasectomia, né, para os homens, precisa ter 21 anos e não precisa ter filhos vivos, e o processo de laqueadura também não precisa ter assinatura, autorização do cônjuge, porque também tinha isso antes. Então, você pode fazer esse processo sem ter filhos. Essa lei foi aprovada, é uma lei, tá, gente? Foi aprovada desde 2022. Porém, a gente tem casos em que médicos ainda se negam a fazer o processo da forma particular. Eu já vi alguns casos, tanto de laqueadura quanto de vasectomia. Às vezes é mais fácil você conseguir pelo SUS do que particular. Eu consegui tudo pelo SUS gratuitamente. Então, alguns médicos se negam, não sei por quê, porque a gente assina um documento um documento se responsabilizando, né, pelo aquele procedimento, e o hospital também dizendo que não se compromete com nada caso você se arrependa, né, porque esse processo de esterilização que eu fiz retira as trompas. Então, assim, se ocorrer algum arrependimento, nem o médico nem o hospital tem responsabilidade sobre isso, é você com você mesmo. Mas existe isso ainda. Então, pelo SUS, eu acho que talvez você consiga mais fácil, mas você também pode encontrar profissionais que vão tentar te convencer a desistir, tá? Eu já fui preparada, psicologicamente preparada, para negar todos os pedidos das pessoas que tentariam me fazer desistir, porque eu já tava muito certa daquilo que eu queria. Eu já queria isso há muito tempo, antes de aprovar a lei, eu já tinha certeza daquilo que eu queria. Então eu fui, e o meu foi bem tranquilo, gente. Ninguém tentou me convencer a não fazer, e eu fui muito bem assistida. O processo, o tempo, não tem como eu dizer pra vocês, vai durar tanto tempo o processo de vocês, o pedido da cirurgia até fazer cirurgia. Não tem como, vai de cidade pra cidade, de posto de saúde pra posto de saúde. Isso pode dar muita diferença, tá? O meu, eu dei entrada no início de abril de 2025, e eu fiz no início de novembro do mesmo ano, de 2025. Para SUS, eu achei até rápido. E aí, você vai no posto de saúde, faz o pedido que você quer fazer o processo de laqueadura, de esterilização, e eles vão te passar um documento para você assinar, um documento se responsabilizando. Eles te dão a opção de levar para casa, para você ler com calma, e depois retornar no posto de saúde e entregar esse documento. Que aí esse documento vai para o médico, vai passar para autorização e tudo mais. Eu já assinei lá no posto de saúde mesmo. Eu falei assim, pra que eu vou levar pra casa se eu já sei o que eu quero? Já assinei lá, deixei tudo assinado. A partir daí, você vai passar por alguns processos. Tem alguns lugares que você passa por um psicólogo. No meu caso, não passei. Eu acho que eles viram que eu realmente estava com muita certeza daquilo que eu queria. É uma decisão, gente, que eu tomei há muito tempo. E eu sou muito tranquilo quanto a ela. Quando eu fiz a cirurgia, sabe quando você tira assim um peso das costas? Foi isso pra mim, sabe? Eu não me vejo gerando, eu não me vejo parindo. Eu tenho vários motivos pra dizer por que eu não quero ser mãe, mas eu acho que a gente simplesmente dizer que não quer já deveria ser o suficiente, né? Uma resposta completa. Porque gerar uma vida, ter um filho, compete só a pessoa sabe se ela tem condição financeira, se ela tem condição psicológica. Gente, eu vejo pessoas tem gente que não dão conta nem da própria vida, não dão conta de si, tem um psicológico todo fodido.
e estão chuchando mais gente nesse mundo. Sabe? Então, assim, eu não sou contra ninguém que quer ter filho. Inclusive, eu desejo todas as bênçãos possíveis, todas as coisas boas pra pessoa. Mas eu acho que quando a pessoa não tem condição, em todos os sentidos, né? Pelo menos o mínimo, sabe? Eu acho que a gente tem. Quando a pessoa quer ter um filho, ela tem que dar um mínimo de dignidade para esse ser humano viver. Quando não tem, eu já acho errado com a criança, sabe? Mas enfim. E aí, a partir desse momento que você dá entrada, você vai fazer alguns exames. Se você tiver feito exames ginecológicos, você já pode levar, você pode pular essa etapa, se for um exame ginecológico recente. Se não, eles vão te pedir exames. E aí também você vai fazer todos esses exames pelo SUS. Eu fiz todos eles. Você vai levar esses exames, vai na Secretaria da Saúde. E aí você vai ter que aguardar o processo de marcar a sua cirurgia. Para mim foi um processo tranquilo. Eu tive um pouquinho de problema na Secretaria da Saúde, mas foi coisa que consegui resolver no hospital. Foi fácil. Às vezes você vai ter que ficar no pé, entendeu? Cobrando, pedindo. Mas pra mim, eu realmente, gente, eu não tenho nada a reclamar, nada a reclamar do posto de saúde, do hospital onde eu me internei, onde eu fiz a cirurgia. Eu fui muito bem assistida, e tudo isso pelo SUS. E aí eu me internei numa segunda-feira e saí na terça-feira, no dia seguinte. A minha cicatriz deve ter um tamanhozinho assim, mais ou menos. Ficou na parte... na região íntima, um pouquinho abaixo da onde pega a calcinha, o biquíni. Eu senti um pouco de dor somente na hora que eu já estava no quarto, mas aí logo em seguida as enfermeiras vieram e me deram o remédio, quando foi o horário de dar o remédio. Eu, sendo muito sincera, não senti nada na cirurgia, foi muito rápido, inclusive eu dormi um sono maravilhoso com a anestesia. Não senti absolutamente nada. Eu senti, em um momento, eles inflando a minha barriga. Mas foi algo assim, rápido. Depois não lembro de mais nada também. E aí, voltei pra casa. Minha recuperação foi muito boa, mas isso também se dá muito ao meu estilo de vida. Eu pratico corrida, musculação, faço atividade física 6 vezes por semana, tenho uma alimentação limpa. Gente, isso interfere muito mesmo, tá? Laqueadura, essa cirurgia não vai te engordar, porque eu vi muitos relatos de gente falando assim, eu engordei. Se engordou, se você não tiver algum problema absurdo, que na maioria dos casos não é porque você tá comendo. É porque você tá comendo a mais, você pode estar ansiosa, pode estar ingerindo mais caloria. Eu não engordei nada. O único colateral que eu tive é um colateral que você pode ter em qualquer cirurgia, que foi a queda de cabelo. Agora meu cabelo já cresceu, mas meu cabelo caiu muito mesmo. Não tem jeito. O corpo vai desviar nutriente para cicatrização e ele entende que nesse momento o cabelo não é suficiente. E aí, menina, pode acontecer. Então meu cabelo saía tufos e tufos no banho. Era muito cabelo, eu achei que eu ia ficar careca, mas passou, eu comecei a tomar uma vitamina e meu cabelo tá crescendo absurdamente saudável e fios grossos, sabe? E foi só isso, de resto não tive nada, meu fluxo menstrual permaneceu os mesmos dias e diminuiu inclusive a quantidade, bem menos, mas de resto foi isso. Com 15 dias eu já tinha voltado a treinar. O médico me liberou com algumas restrições, tipo abdominal, porque eu recuperei muito bem mesmo. Ele assustou, inclusive, sabe? Eu tava com a cicatrização perfeita, sequinha. Então ele me liberou para fazer algumas coisas de atividade física, mas pediu para não fazer abdominal, algumas restrições com treinos de inferiores. E a corrida eu, por conta própria, não quis correr dentro de 30 dias. Depois eu voltei a correr. Mas aí é isso. Vocês podem, para quem tem interesse, pode fazer a entrada do pedido da laqueadura pelo SUS. Você tem direito, isso é lei aprovada, é um direito seu. Então ninguém pode te negar. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, me deixem aqui nos comentários, que a gente vai papeando por lá, tá? Beijo e até o próximo vídeo.